Gênesis capítulo 18. Por causa do advento, nosso Salvador, Jesus Cristo, nós temos estudado aqui no mês de dezembro uma série sobre o Deus Emanuel. E temos visto aqui, especialmente nos textos do Antigo Testamento, como a presença de Jesus já era tão real lá atrás. 1000 anos, pouco mais de 1000 anos até antes dele nascer. E desde o início, quando ouvimos Deus falando que no princípio criou os céus e a terra, a presença de Jesus já foi tão real e tão presente, porque a Bíblia nos diz que tudo foi feito por meio dele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E é muito rico perceber isso no Antigo Testamento, porque às vezes no Novo Testamento a coisa fica mais clara para a gente. Mas é impressionante, é muito rico, é um tesouro a gente perceber no Antigo Testamento a presença real, até física, de Cristo, quando se manifesta entre o seu povo para confirmar uma aliança, para confrontar, para fazer um grande anúncio, para trazer para uma intimidade maior. E esse é um desses textos. Gênesis capítulo 18 é um desses textos que abre a nossa mente para enxergar a presença de Deus tão real na vida de uma família, na vida de Abraão e Sara, fazendo um anúncio a respeito da vida deles, mas fazendo um anúncio também a respeito de duas cidades, ou é quase uma cidade, mas eram duas, porque sempre fala junto, Sodoma e Gomorra, porque era praticamente uma única cidade, formada em duas partes. E a gente tem estudado isso aqui, Deus Emanuel. Você que tem visitado a gente, seja muito bem-vindo. De repente, até pela primeira vez hoje aqui, ou tem vindo alguns domingos, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe muito você. A gente quer conhecê-lo melhor. Você pode procurar um dos diáconos ali fora, você pode procurar meios, caminhos, eles vão lhe orientar também a respeito de grupos pequenos durante a semana, dos cultos, para a gente poder caminhar junto, caminhar melhor, tá bom? Vamos ler capítulo 18. Se você vê que tem alguém do seu lado sem Bíblia, por favor, estenda a sua Bíblia, a gente pode dividir, todo mundo pode ler, é um texto grande, mas dá para a gente ler com atenção. Eu vou ler inicialmente sozinho e depois a gente faz de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando.
à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer, terei ainda concepção, é a palavra no original. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: é certo que riste. Vamos ler de forma alternada, irmãos? Eu vou começar, tá bom? Até o finalzinho, a partir do 16, ele diz: tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra aqui. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe para que na nossa fraqueza nós possamos ser abençoados por Ti. O Senhor fale ao nosso coração, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos abençoe. É de Ti que nós precisamos, Pai. Desvenda os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém
Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos é uma narrativa daquelas tantas que acontecem na vida de Abraão. Abraão, que foi conhecido na Bíblia como o pai da fé. Abraão, que foi chamado por Deus e dado a ele uma promessa, como está lá em Gênesis capítulo 12, de que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela e peregrinar até uma terra em que mana leite e mel, e que de Abraão Deus faria uma grande nação sobre a terra, maior do que as estrelas do céu e tudo mais. Abraão está peregrinando durante anos e anos, e essa promessa não aconteceu ainda. Abraão, juntamente com Sara, já passou por algumas fases da vida deles de casados, por alguns conflitos até, conflitos familiares, por exemplo, com Ló, quando Abraão leva o seu sobrinho Ló, é justamente esse Ló que está lá em Sodoma, que o texto no capítulo 19 vai nos introduzir, dizendo que é Ló quem recebe os 2 anjos que saem da presença de Abraão e vai até Sodoma. Conflitos com Ló, conflitos com o rei do próprio Egito, quando Abraão diz que Sara não é sua mulher, é sua irmã. Conflitos com Sara porque o tempo vai passando e os filhos não chegam e a promessa de Deus parece que vai perdendo o sentido na vida deles. E é interessante porque você vai ver na narrativa de Abraão que, mesmo o texto não sendo claro há quantos anos uma aparição e outra acontece, mas na vida de Abraão, jornada após jornada, Deus aparece para Abraão, resgata o coração de Abraão, fortalece a fé de Abraão e dá a ele novos caminhos para que ele pudesse trilhar a partir de então. Deus faz isso no capítulo 12, Deus faz isso no capítulo 15, Deus faz isso de maneira especial também no capítulo 17 com Abraão, quando institui na vida dele, na família dele, a circuncisão como um sinal da presença e da aliança de Deus no meio da família e no meio do seu povo. Deus está fazendo isso também aqui no capítulo 18. Só que Abraão, como nós ouvimos hoje pela manhã nos 2 cultos, também cometeu alguns equívocos. E um deles foi ter tido filho com a sua serva Agar, por orientação de Sara. Nasceu Ismael. Ismael mora com Agar ainda na sua terra, na sua casa, e a perspectiva de Sara a princípio era de que Deus cumpriria a sua promessa através daquele jeitinho que Abraão e Sara resolveram dar. Só que Deus foi muito claro, dizendo que não era por intermédio de Ismael, mas seria por um filho deles. O fato é que a idade está passando, o tempo está se passando, e a gente não está falando aqui de gente que está com 40 ou 50 anos de idade, mas gente que já está beirando aqui os 100 anos de idade. Sara diz, por exemplo, que fisiologicamente ela não tem mais condições nenhuma de ter um filho, porque a sua fisiologia já mudou completamente. E Deus resolve aparecer, como nós lemos na narrativa do capítulo 18, só que agora de uma maneira muito especial. Diz o texto que 3 homens apareceram a Abraão. E o texto termina, ou inicia no capítulo 19, dizendo que 2 homens vão ao encontro de Ló em Sodoma. Os 2 homens que vão ao encontro de Ló em Sodoma eram anjos, mensageiros de Deus. E Ló recebe eles lá em Sodoma, não como sendo o próprio Deus, mas como sendo mensageiros de Deus. A gente precisa entender que no Antigo Testamento, muitas vezes Deus se revelou de maneira física. E essa manifestação física de Cristo, de Deus no Antigo Testamento, que pode ser chamada de uma teofania ou de uma cristofania, esse ser que aparece, ele recebe glória, ele recebe adoração.
E é como a gente leu aqui no texto, que Abraão se prostra completamente ao chão em adoração a essa aparição forte, impressionante que Abraão tem aqui, e ele convida os três para poderem comer. Abraão faz o que toda mulher ama, traz 3 visitantes de surpresa para almoçar. É ou não é? Poderia ter mandado um WhatsApp. A mulher fala: quando você vai pegar o copo na cozinha, que a visita está na sala, podia ter mandado uma mensagem, depois a gente conversa. E Sara não fala nada disso. Ela vai lá e prepara um almoço para aquela visita inesperada. Abraão recebe eles. É interessante que esse texto ele é base para, voltou aos Hebreus, lá no capítulo 13, falar da hospitalidade como um dom no meio do corpo de Cristo, porque muitos, sem saber, acolheram ao próprio Senhor e também a anjos. Abraão está acolhendo aqui ao próprio Senhor e a anjos. Só que a presença de Deus na casa de Abraão não é somente para uma passagem rápida. Deus não aparece na vida da gente para uma passagem rápida, para um bate-papo light. Deus não aparece na vida da gente somente para conversar amenidades, para trazer notícias que a Globo News já traz, que a internet já traz, que os jornais já trazem. Deus aparece na vida da gente para falar, para se comunicar conosco e para definir a vida da gente. Deus não aparece somente para bater um papo a respeito da vida, como quem está somente descansando para continuar a viagem, mas Deus aparece na vida da gente para colocar a vida da gente em ordem, para colocar o coração da gente em ordem, para colocar a casa da gente em ordem, para colocar a nossa mente, as estruturas da nossa mente em ordem, para colocar a nossa história em ordem. Só que a ordem de Deus não é normalmente ou necessariamente não é igual às ordens humanas ou aquilo que nós esperamos. Muitas vezes a ordem que Deus vai estabelecendo ao caos da nossa vida é bem diferente do que Deus faz com pessoas ou do que as coisas na relação de causa e consequência vão acontecendo na vida das pessoas ao nosso redor. Deus vai colocar em ordem uma família de idosos que não tem mais condições de ter filhos, e Deus vai falar para eles que daqui a um ano vai aparecer para eles e eles vão estar juntamente com Abraão e Sara, vão receber aquela presença de Deus com um filho. É totalmente contra a mente de Sara, de Abraão, é totalmente contra a ciência, é totalmente contra qualquer tipo de estrutura mental básica, social, o que Deus está falando aqui para Abraão e Sara. Mas Deus não está falando isso por um acaso, somente para provar que é Deus. Deus não precisa operar milagres e nos abençoar para provar para nós que Ele é Deus, ou para provar para a sociedade que Ele é Deus. Deus não precisa disso. Simplesmente Deus faz pelos seus decretos, pela sua vontade. Deus resolve nos abençoar, nos abraçar, para que a gente possa compartilhar um pouco mais da sua presença, do seu cuidado, da sua pessoa, da sua palavra, da sua bondade, da sua graça, do seu amor, das suas misericórdias, da sua justiça e também do seu juízo. E Deus, quando aparece a Abraão e Sara, Ele vai colocar em ordem aquela família que aparentemente está tudo em ordem. Aparentemente estão aqui como um casal, ambos vivendo uma vida normal na terra, com diversos trabalhadores ali na terra, bens, riquezas, peregrinando, mas também fazendo moradia em alguns lugares e vivendo a vida normal e comum do lar, até mesmo com aquela expectativa e esperança de que aquilo que Deus tinha falado que ia acontecer e que ia se cumprir, na verdade não está se cumprindo e não está acontecendo nada. Interessante, porque
Sara está ouvindo a conversa de Abraão com o Senhor e os anjos. Eu não vou brincar com isso, não vou, mas está lá, atrás da porta, ouvindo, não porque é curiosa, mas por alguma razão, talvez com expectativa até de ouvir o que Deus quer falar, está ouvindo. Interessante, porque Deus pergunta para Abraão: cadê tua mulher? Ele está lá na tenda, como se Deus não soubesse onde ela estava. Na verdade, ele sabe. Ela está lá escutando a conversa. Deus fala assim: vai ter um filho, e Sara está rindo. Depois Deus fala para ela: você riu. E ela diz: não ri não. Que é isso? Foi impressão sua, o senhor não conhece, não sabe. Só que o fato é que a palavra de Deus para Sara é assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Essa é uma pergunta retórica. Nós já sabemos a resposta. Dificilmente você responderia não, ou sim, perdão. Dificilmente aqui você dizer: realmente tem coisa que para Deus é difícil. Se perguntasse aqui, todo mundo ia levantar a mão dizendo assim: realmente para o Senhor não há coisa demasiadamente difícil. Ok, beleza, nós temos a resposta disso pronta na nossa boca. Mas como é que isso se configura no nosso coração? Interessante, porque final de ano é um tempo de muita avaliação, reflexão e tudo mais. O ano que passou, os anos que têm se passado, as mudanças que têm acontecido na sociedade, no Brasil, as mudanças que têm acontecido lá em casa, na minha vida, no meu corpo, na minha mente, na minha maneira de funcionar e de reagir com as circunstâncias, as coisas que têm mudado na igreja, na minha comunidade de fé, as coisas que têm acontecido na política, na vida social, no trabalho, alguns que têm progredido e que têm se alegrado com isso, outros que têm batalhado tanto e não têm visto tanto resultado, muitos que ouviram Deus falar coisas ao seu coração e essas coisas parecem que não estão acontecendo, alguns sonhos que eles vão sendo alimentados no nosso coração e por causa das expectativas em torno dele, eles não têm acontecido e por causa disso a nossa alma vai adoecendo e tanta coisa vai muitas vezes sendo um misto de sentimentos, de sensações, de medo a respeito do próximo ano e também de insegurança, de fraqueza, quando nós olhamos para o ano e pensamos o quanto que nós erramos, o quanto que estamos cansados, o quanto que estamos sem muito vigor, sem muita paciência, sem muito desejo por ver algo novo no ano que vem, sem muita esperança. Não sei como você está hoje aqui, mas o fato é que quando Deus aparece, Ele aparece para resgatar no coração da gente a esperança e colocar a nossa vida em ordem dentro dos propósitos, da estrutura, da vontade de Deus e do que Deus tem para a vida da gente. E Deus está fazendo isso na casa de Abraão e Sara. Porque apesar deles terem ouvido a promessa de Deus muito forte, e dessa promessa ter sido repetida à medida que Deus se revelava para eles no meio daquela jornada, por muitas vezes Abraão e Sara estão vivendo a vida normal, comum de um casal e de uma família, e até mesmo sendo tomados pela incredulidade, pela falta de esperança, pelo desânimo, muitas vezes pela sequidão espiritual, pelo deserto, pelo vazio, tão somente porque aquilo que eles tinham ouvido, que Deus tinha falado para eles, não está acontecendo, e porque as coisas não acontecem na vida da gente, muitas vezes a gente vai adoecendo, porque o problema não foi resolvido, porque o casamento não chegou, porque os filhos não chegaram lá em casa, porque o emprego melhor não aconteceu, porque as lembranças do passado não se apagaram, porque os medos e inseguranças não abandonam a vida da gente,
porque o medo e a ansiedade de como vai ser o ano que vem não sai da minha cabeça. E tantas outras coisas que vão perturbando a gente. E perturbam não somente eu e você, que conhecemos a Deus, que conhecemos a Cristo, mas perturba também muitos outros que estão ao nosso redor e que nem conhecem Jesus. E que talvez para tentar até tirar essa perturbação da cabeça, tentam iluminar a sua vida com luzes, iluminar a sua vida com cores, tentam produzir coisas boas na sociedade. Estava conversando com um amigo essa semana e ele dizia assim: eu tive que dar aqueles kits para a escola porque eu precisava fazer aquilo. Como que dizendo assim, eu precisava me redimir desse ano e eu preparei aqueles kits para doação, para a caridade, e eu entreguei. É bênção que nós entreguemos kits, que nós abençoemos pessoas, os mais pobres que vivem na nossa cidade. Mas presta bem atenção, porque na verdade muitas das nossas ações elas são motivadas pelo nosso coração, que muitas vezes ele está meio confuso, está meio desestruturado ainda. E o anjo do Senhor aparece a Abraão e Sara para estruturá-los, para resgatar da incredulidade para a fé, para resgatá-los da apatia e da morbidão para uma viva esperança. E isso tem tudo a ver com o Natal, porque o Natal é o nascimento físico, como essa aparição física do Senhor aqui no Antigo Testamento. O Natal é uma aparição física, encarnada, real e material do próprio Deus. E o próprio Natal, e por si mesmo, anuncia para a vida da gente uma nova esperança. Não é a esperança de um ano melhor, diferente, das boas festas, mas é a esperança de um advento, do Natal, daquele advento mais inclusivo e mais poderoso da história humana, quando uma criança nasceu, e não era somente uma criança, mas o próprio Deus para ser adorado, para manifestar entre nós a sua glória, a sua graça e a sua verdade. Jesus aparece, e é por isso que o Natal toma um grande sentido na vida da gente, porque é para resgatar o nosso coração, nos tirar da morte para a vida, das trevas para a luz e também da apatia e do desânimo para uma nova esperança, que não está em 2018, não está nas eleições, não está no meu emprego, no meu salário, o quanto vai melhorar, mas está em Cristo, porque quando Ele aparece, Ele coloca em ordem. E presta bem atenção, porque a ordem aqui não é somente física, porque o anjo falou dizendo assim, daqui a um ano que vem, passou-se aí algum tempo, 9 meses, passou talvez 3 meses para engravidar e mais 9 meses de gravidez, e essa promessa se cumpriu, e a gente vai lendo sobre ela, especialmente no capítulo 21, o nascimento de Isaac. Mas não é somente porque Sara ficou grávida que Deus coloca ordem nessa família. Deus coloca ordem nessa família porque Deus resgatou no coração de Abraão e de Sara a fé. Deus resgatou no coração de Abraão e Sara a sua vocação aqui na terra, o propósito para o qual eles existiam aqui na terra. E Deus, quando aparece a Abraão e Sara, não está somente dizendo a eles assim, o que eu prometi eu vou fazer, ou espera, tenha um pouco mais de paciência, não. Quando Deus aparece a Abraão e Sara, é para que eles tenham uma nova postura de vida aqui na terra e possam viver, não como gente que é moldado ou controlado pela causa e consequência, pelas suas fraquezas, ou moldado pelas conjunturas da nossa sociedade, mas como alguém que vive aqui na terra, debaixo das promessas de Deus, dos decretos de Deus, da presença de Deus e para a glória de Deus. É por isso que Deus também fala a Abraão, Abraão, homem de Deus, eu escolhi você, não foi para viver amedrontado não, eu escolhi você para que você pudesse ordenar, dar ordens, comissionar,
falar, se posicionar, viver aqui na terra por causa da justiça de Deus. Abraão, eu não chamei você para ficar dormindo apático, para ficar de perna para cima, para ficar sendo levado e guiado de um lado a outro por causa de dinheiro, por causa de terra, por causa de riquezas, por causa de qualquer outra coisa. Abraão, eu chamei você para que aqui na terra você manifestasse o caminho do Senhor, você manifestasse a justiça de Deus e o juízo de Deus. Abraão, eu chamei você entre todos da terra para fazer de você um novo nome, para que você abençoasse todas as nações, para que a partir da sua vida e da sua família, pessoas pudessem conhecer o caminho de Deus aqui na terra. Abraão, acorda, Abraão! Para de viver a vida baseado nas suas fraquezas, na sua falta de fé, nas opiniões da sua esposa, no que os seus trabalhadores falam, na aprovação dos homens. Abraão, eu chamei você, Abraão, para viver como um justo sobre a terra, como alguém que anuncia o tempo todo o caminho de Deus sobre a terra. Abraão, oh Abraão. E Abraão está ouvindo o anjo do Senhor falar para ele: eu escolhi você. Você pode ver isso no versículo 19, ele diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse versículo, preste atenção, porque ele tem para nós alguns detalhes. O primeiro é que, quando Deus está falando sobre o caminho do Senhor, é a mesma expressão de Gênesis capítulo 3, quando vai dizer que o caminho da árvore da vida foi guardado por 2 anjos. Gênesis capítulo 3, lá no finalzinho. Eu escolhi você para que ordene a seus filhos, que guardem esse caminho que conduz até a árvore da vida, é o caminho do Senhor. Depois ele fala sobre a justiça e o juízo. Para a gente aqui no português, elas parecem ser bem sinônimas, mas no original, no hebraico, elas têm significados diferentes. Enquanto a justiça de Deus, aqui no Antigo e no Novo Testamento, fala conosco a respeito da vida de Deus, de um bem-estar profundo. É por isso que no Salmo 85 diz: a justiça e a paz se beijaram. A justiça e a paz, a shalom, a paz de Deus, espiritual, social, econômica, familiar, a plenitude de Deus no coração, juntamente com a justiça. A justiça é o caminho de Deus prático na vida da gente. A justiça é o que nos faz plenos, bem-aventurados, completos, felizes, como cantamos aqui no ofertório. A justiça é o que nos faz perceber e entender a presença de Deus, a restauração de Deus na vida da gente. A justiça é a presença de Deus encarnada em nosso coração. A justiça de Deus no Antigo Testamento é aquela que define aquilo que nós somos e aquilo que nós devemos fazer ou como nós devemos viver aqui na terra. Essa é a justiça de Deus. Mas o juízo de Deus aponta também para uma realidade em que Deus pesa a sua mão. Para nós parece coisas como que sinônimas, o juízo e a justiça. Mas o juízo aponta para um Deus que julga, para um Deus que vai pesar a mão. E é isso que Deus está dizendo aqui. Eu não vou ocultar Abraão, porque Abraão é um homem de Deus. Abraão é o homem que eu escolhi para que a partir dele todas as famílias da terra sejam alcançadas. E essa bênção que Deus está dando a Abraão é a bênção que nos alcança hoje. Eu não vou ocultar, eu não vou esconder de Abraão, eu vou revelar o que é que eu estou para fazer. E o que Deus está para fazer
é derramar um juízo sobre a cidade de Sodoma. Mas na cidade de Sodoma mora seu sobrinho querido chamado Ló, com sua família. Cidade de Sodoma é aquela que Ló escolheu, lá em Gênesis capítulo 13, quando os pastores de Ló e Abraão estavam brigando ali no pasto, e Deus falou: Ló, é melhor a gente se dividir, a gente está ficando grande e não está dando certo a gente viver junto. E escolha para onde você vai que eu vou para o outro lado. Diz o texto de forma até poética que Ló olhou, viu as campinas, achou aquilo agradável e foi para lá. Só que lá era Sodoma. Sodoma é o sinal na Bíblia de toda depravação, do derramamento do juízo de Deus. Não somente por causa da prática da homossexualidade naquela cidade, mas sobretudo por causa do pecado que nasce em nosso coração, da natureza pecaminosa, que se configura de diversas maneiras, e não somente por causa da homossexualidade, por isso é o termo sodomia. Mas não por causa disso, mas por causa do pecado, da depravação e de tantos horrores que nós vamos ler no capítulo 19, quando os anjos vão até a casa de Ló. Só que Sodoma é a cidade, uma cidade que está sendo destruída pelos próprios pecados, destruída por causa do juízo iminente de Deus que está para derramar naquela cidade. E Abraão se coloca como que na brecha. Abraão se coloca como que na presença de Deus a favor daquela cidade. Abraão, na presença de Deus, agora resgatado por Deus, como homem que foi chamado, comissionado por Deus para efetivar na terra o caminho de Deus, a justiça de Deus e o juízo de Deus, se coloca na brecha, na presença de Deus, a favor de Sodoma. Só que Sodoma não tinha nem 10 justos. Não eram 10 pessoas boazinhas. São 10 que foram chamados e escritos no livro da vida, não havia Sodoma. Abraão vai nesse texto que vai repetindo para a gente assim, 50, 45, e vai baixando como se estivesse fazendo uma pechincha com Deus, dizendo: ó Deus, mas 30 não tem, 25 não tem, 15, 10, não dá mais. Não havia. Sodoma também nos aponta para um juízo de Deus, que Deus vai derramar sobre a terra e sobre a nossa cidade. Não vale a pena a gente pensar se o que nós vivemos hoje é pior ou melhor do que Sodoma. Eu não gosto muito dessa perspectiva. O fato é que nós vivemos dias maus, terríveis. A cidade ela está tomada pelo caos. A cidade está tomada pelo caos por causa do pecado, a tragédia. Hoje faz uma semana que nós vivemos aqui uma tragédia que deixou todo mundo de luto. 2 semanas, perdão. Aqui na Rosa Silva, naquela batida de carro. Todo dia eu passo ali, é uma tristeza, tem flores, manifestações de carinho, e você lembra, conversa com um e com o outro, há uma ligação que conhece. Eu mesmo tinha algum tipo de ligação e conhecia uma das vítimas. E tudo isso vai deixando a gente, passa a semana ouvindo o telejornal e as coisas, e vamos ouvindo situações, outras mais, e tantas outras terríveis que vão acontecendo ao nosso redor, e vai tirando a esperança, vai trazendo medo, pânico. O que é que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou me mudar daqui, eu vou para um lugar melhor, perfeito. Na verdade, Deus não coloca a gente na cidade para a gente procurar um lugar melhor. Deus coloca a gente na cidade para que a gente possa, na cidade, manifestar a justiça e o juízo de Deus e revelar o caminho de Deus. Abraão, quando resgatado por Deus, se coloca na brecha entre Deus e a cidade de Sodoma. Ele está cumprindo o seu papel de sacerdote. Mas espera aí, que esse papel de sacerdote não era só de Abraão. Em Cristo esse papel é nosso, porque em Cristo nós estamos debaixo da bênção de Abraão. Em Cristo nós estamos como que as famílias da terra que vão abençoar a todas as nações da terra.
Em Cristo nós estamos como a família da terra, que aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas também a família na terra, para que possa manifestar o caminho e a justiça de Deus a todas as famílias ao nosso redor. É a mesma bênção. De ti farei uma grande nação, Deus fala para Abraão, e essa grande nação está sendo feita e realizada na história através de pessoas comuns como eu e você, alcançados por Deus, incluídos na aliança de Deus, salvos pela graça, para que possamos viver aqui na terra no caminho de Deus e conhecendo Deus. Deus está falando, e Deus está não somente resgatando o coração de Abraão, mas resgatando também a sua vocação. Porque a família de Abraão, ela não vai receber um filho para viver em si mesma. E é impressionante como famílias cristãs vivem orbitando em si mesmas. O marido e a esposa orbitam somente em si. Quando o filho vem, ou os filhos vêm, orbitam somente em si. Deus não estabelece famílias na terra para orbitar somente em si mesmos. Deus estabelece famílias na terra para manifestar a justiça e o juízo de Deus na cidade. Mesmo que em Sodoma. E mesmo sabendo que o juízo de Deus, que Deus operou em Sodoma, Ele vai operar sobre toda a terra. Mas não para destruir a terra, mas para destruir os ímpios e para restaurar a terra, para fazer a grande Babilônia cair e ruir, e restaurar e reconstruir uma nova Jerusalém, porque ao Senhor pertence toda a terra, e o conhecimento do Senhor inundará a terra como as águas cobrem o mar. Mas o fato é que entre um momento e outro dessa história redentiva de Deus, estamos nós. E vivemos sim na cidade. Vivemos sim entre a justiça, o que Deus fala para nós, e o juízo, o que Deus vai operar, e a mão de Deus que vai pesar. E vivemos com a nossa família, com a nossa mulher, com nossos filhos, com nossas demandas, com as nossas fraquezas. Mas não vivemos para sermos moldados pela nossa cultura, nem para vivermos em órbita de nós mesmos, nem para vivermos ensimesmados e para alcançar os nossos objetivos e propósitos e tudo mais. Nós vivemos aqui para manifestar o caminho de Deus na terra, a justiça e o juízo. Se a nossa família não é missional, o propósito de fazermos e constituirmos família e trabalharmos e vivermos na cidade não for missional, por rebeldia, desobediência e talvez até por incredulidade, a gente está vivendo completamente desvirtuado do anúncio, do advento, da aparição do anjo do Senhor que é adorado e põe ordem na vida da gente, na casa da gente, no trabalho da gente. Deus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco, aparece para colocar ordem, para resgatar o nosso coração da incredulidade, do medo, para uma vida de fé e para firmar os nossos passos aqui como escolhidos que ordenam, mas não ordenam a Deus como se tivesse poder, ordenam a vida de Deus na terra, a justiça de Deus na terra, o caminho de Deus na terra, o juízo de Deus na terra, mesmo em Sodoma, que nós vivemos. Amém? Vamos orar, se puder fechar os seus olhos e orar.
Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Se você tem uma causa no seu coração, nesse sentido, e quer se levantar para uma vida de fé, crendo que Deus vai operar conforme a sua vontade, no seu tempo, renovando a sua viva esperança no Senhor, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Não com a resposta na boca, dizendo assim, realmente para Deus nada é impossível, mas convocando o seu coração para crer mais em Deus, para renovar a esperança em Deus, para renovar uma vida de fé no Senhor e viver aqui na terra, não baseada em suas fraquezas, impossibilidades, mas nos milagres, da bênção, da cura, do poder de Deus. Eu queria convidá-lo a ficar em pé, dizendo, Senhor, para Ti nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor. Deus pode operar. Deus pode fazer nova todas as coisas. Deus pode restaurar o que está com a presença de Deus. Senhor, nós queremos, Pai, aqui honrar o Teu nome. O Senhor é grande e poderoso, maravilhoso. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nos entregamos a Ti, até as causas que são impossíveis, aos nossos olhos impossíveis, inviáveis. Parece que o tempo já é tanto que não vai acontecer mais, como Abraão e Sara. Nós queremos entregar ao Senhor. Se forem sonhos do nosso coração que nos adoecem, que o Senhor nos discipline, nos corrija. Mas, Senhor, se são promessas, bênçãos, caminhos do Senhor na nossa vida, que o Senhor faça prosperar. Ó Deus, a 30, a 60 e a 100 por um. Que o Senhor faça prosperar, como aquela árvore que é plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto, que frutifica, que abençoa a terra. Nós precisamos de Ti, Senhor, queremos entregar a nossa vida ao Senhor, para viver o Teu caminho, a Tua justiça e para a Tua glória aqui na nossa cidade. Domingo que vem a gente vai estar aqui na rua. Muitos vizinhos aqui, Senhor, vão até ouvir na sua própria casa o som, os louvores, pregação. Pedimos, Senhor, aviva-nos, Pai, aqui a partir do nosso bairro. Faz algo novo, Senhor. Vem com a Tua presença e traz para cá quem o Senhor quer, especialmente aqueles que foram escritos num grande livro da vida que o Senhor conhece e que o Senhor ainda há de se revelar, que o Senhor os traga, que eles conheçam, que a gente também conheça mais de Ti, se alegre, seja fortalecido para uma viva esperança no Natal do Deus Emanuel, que aparece e põe ordem no caos da nossa vida, do nosso coração. Para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.